Olá, senhores. Então, vamos continuar nosso quinto encontro. Eu trago aqui para vocês, né, um tópico chamado metodologia para levantamento de informações, né, que poderia ser também tido como os métodos, né, para levantamento de informações. A nossa turma, ou a turma como um todo, a gente teve muita união de várias turmas, né? Então eu não sei se do grupo, mas eu acredito que sim, porque eu acho que eu escutei alguns falando, inclusive, de estágio 1, estágio 2, né? Estágio 1, na verdade. Então eu acredito que alguns já estão, né, fazendo estágio, que daí você vai justamente mencionar que tipo de pesquisa que é o seu trabalho, né? Ah, professora, é uma pesquisa exploratória, ela é descritiva, ela é explicativa, né? A abordagem qualitativa ou quantitativa, né? Como é que vai ser feito? Ah, uma entrevista, vai ser aplicado um questionário, e você vai coletar o quê? A população como um todo ou uma amostra, né? A lógica aqui é muito parecida. Ó, a Kelly falou, é uma loucura, é bem isso, né? Mas assim, ó, a lógica aqui é trazer para vocês o que os autores trazem quando você vai fazer aqui levantamento de informações. Esse levantamento de informações, ele vai servir para quê? A nossa disciplina, ó, como eu vejo a nossa disciplina, tá? Você se forma administrador. Administrador é uma profissão regulamentada por lei, né? Não sei se vocês sabem, né? O professor também tem o CRA dele, né? Tem o CRA direitinho dele. Meu número é 18.000. Quando me formei, eu não fiz direto. Então, ele podia ser ainda mais baixo. Meu CRA é 18.000, 18.719. O que acontece? O conteúdo aqui de organização, sistemas e métodos é para você melhorar ou você ter, né, uma melhoria nos processos, uma melhoria de resultado da organização, né, menores custos, beleza. E para que tudo isso aconteça, é necessário em alguns momentos você buscar e coletar dados. Aqui os autores vão falar, ou vão pensar em situações conforme a época, né? Então ele chega no ponto que eu falei para vocês, lá dos formulários, que ele diz assim, olha, você tem que tomar cuidado com, digamos, ou analisar a questão do papel, por quê? Porque dependendo você tem a gramatura, e isso pode influenciar. Como assim influenciar? É como quando você vai no McDonald's, o McDonald's diz assim, olha só como eu faço um negócio bacana, eu não dou mais guardanapo para as pessoas, né? Ou, na verdade, para não dizer que eu não dou, antigamente eu deixava lá exposto. Agora, então, eu entrego. Nem você vai, às vezes, na padaria, o cara pega e te entrega 2 guardanapos, assim, né? O cara sempre tem que pedir a mais, porque aqueles 2 é pouquinho, ou um é pouquinho. Mas o que o McDonald's gostava de anunciar na bandeja, faz tempo que eu não vou, na bandeja lá, né? Ele dizia assim, olha, o McDonald's ele fez uma redução lá do papel que era consumido, e esses guardanapos que ele deixou de entregar, ou que ele, né, faz muito bem para o ambiente. E isso significa uma redução de gastos de não sei quantos milhões. Então, assim, como é uma estrutura muito grande, qualquer coisa que ele diminui um pouquinho, só que como são muitas unidades, aquilo representa milhões. Aqui, os autores querem fazer a seguinte situação. Eu não sei se a professora de vocês foi a professora de psicologia, né, ou questão de gestão de pessoas, se foi a professora Beatriz, muito boa, ou se foi a professora Andréa Martins, também, as duas são excelentes professoras, ou se foi uma outra professora. Naquele momento, ela falou assim, olha, para a organização funcionar legal, é importante que seja feita uma análise do clima organizacional, é importante que se veja a cultura da empresa, é importante, e para isso você faz levantamentos, a empresa é grande, às vezes tem muitas unidades, então você faz o quê? Você vai mandar, né, questionários para que as pessoas respondam, beleza? Professor, eu posso fazer por entrevista? Pode. Se a empresa for pequena, você consegue entrevistar todos os funcionários. Quanto maior a empresa, fica caro você ter um profissional habilitado para conseguir entrevistar todas elas. É a mesma lógica do estágio, né? A mesma lógica do TCC. Só que aqui ele é voltado o quê? Para dentro da organização. Então, como é que a organização pode fazer para levantar essas informações, tá? Meu objetivo não é
né, passar slide por slide, mas ver os pontos que eles vão comentar, né? Então, só para fazer alguns pontos, algumas contextualizações, né? Então, para que serve o levantamento de informações? Ele tem por objetivo a informação de problemas organizacionais e ele vai, né, ser uma forma de suporte, ele dá suporte para ações e resoluções aos problemas identificados. Então, eu falei do clima organizacional, né? Então, assim, enviado o questionário. Os respondentes, o cara responde de forma, pode ser que você decida que ele responda de forma anônima. Então, ele vai responder e ele não está preocupado, né? Digamos assim, de ele lhe dar a resposta e ele ser identificado, sem problema nenhum. É claro que é importante a gente se situar no tempo e no espaço, né? Por exemplo, vocês não vão mais fazer a pesquisa, né, mandando cartinha pelos correios. A gente vê aqui no livro, mas hoje em dia o cara pode usar o Google Forms, né? O cara faz lá o formulário, cara, é muito rápido, o cara monta ali as perguntas e quando a pessoa responde, ele já faz até os gráficos. Ele já diz ali o percentual de respondentes, o que deu, o cara consegue fazer Ctrl+C, Ctrl+V e jogar o, né? Claro, depois se ele quiser, ele pode melhorar, fazer um gráfico diferente, mas assim, à medida que as pessoas vão preenchendo as respostas no Google Forms, que é do formulário, né? Ele já vai dar a resposta ao questionamento. Ou seja, não precisa mandar mais nada pelo correio, não precisa. Cara, é muito prático, né? E ainda você consegue mandar o link do formulário, né? Da forma que você quiser. Professor, a gente tem lá um e-mail da intranet da empresa, beleza. Professor, a gente vai mandar para o WhatsApp dos funcionários, não sei se é um, né? Enfim, né? Mas beleza, vou mandar para alguns. O cara manda pelo WhatsApp. Hoje em dia é muito mais prático. É difícil o pessoal usar o e-mail, acho eu, né? A não ser o da empresa, internamente o pessoal utiliza, tá? Mas aquilo que se via, que se falava assim, nossa, vai ter um custo gigante, mudou muito. E alguns pontos, já que eu já fui entrando no assunto, é importante comentar com vocês que é o seguinte: é claro que, da mesma forma que é feita a pesquisa científica, é importante que vocês façam o seguinte, que vocês validem, se for aplicar um questionário, valide esse questionário antes. Como assim, professor? A empresa tem 10 mil funcionários. Ao invés de você já mandar direto para os 10 mil funcionários, né, faz um piloto, faz um teste, para ver se está tudo certo, para ver se um pequeno grupo que responde, qual é o resultado que dá, né, para você não mandar para 10 mil e, digamos, deu alguma coisa errada na pesquisa, você queimou ela. E até porque, dependendo, você vai fazer ou perguntas abertas ou perguntas fechadas. Lembram disso, né? Ou estão tendo isso? Então, assim, em algumas situações, você vai ter algumas respostas que você já conhece bem, já sabe quais são as respostas, e tem uma possibilidade para aberta. Professor, mas assim, dependendo do caso, será que não era interessante primeiro fazer uma entrevista com um pequeno grupo e dessa entrevista eu consigo ter mais informações para depois aplicar o questionário para o grande grupo? Não estou falando do TCC, mas estou falando dentro da empresa? Com certeza, tá? Você pode analisar, por exemplo, de um determinado grupo, uma determinada unidade, até para depois validar se com as outras acontece o mesmo, beleza? Então tá, vamos adiante. Então, decidida a realização de um trabalho qualquer envolvendo análise organizacional e levantamento de informações, a alta direção da empresa deverá divulgar a intervenção a ser realizada, em que serão expostas as razões, medidas e objetivos a serem atingidos. Aqui é importante, por quê? Porque tudo a gente viu que depende, né, da alta direção ser atuante e participativa, né? Que o funcionário por si só, ele não quer mais uma atividade, ninguém quer mais nenhuma atividade, né? Nem por exemplo, assim, às vezes você pode estar fazendo seu TCC, daí você pensa assim, vou mandar um e-mail para o professor, para os professores da faculdade, para que eles respondam um questionário, um pequeno questionário de 15 folhas no final de semana do professor, né? E vai ter premiação para o professor que responder? Não. Ele vai ficar super feliz respondendo.
Pensem, né? Não, né? Não, né? Não. Então, assim, o professor vai responder? Claro que vai. O professor quer incentivar cada um de vocês, né, na questão da pesquisa científica. Mas, infelizmente, né, eu acredito, vocês vão ver se depois vocês estiverem lecionando também, a gente recebe, né, de outras instituições, fulaninho decidiu fazer uma... Nem sabe quem que é a pessoa. Ele quer que responda. Aí tu fala assim, fez no Google Forms? Ó, já começa assim, né? Fez no Google Forms? Não. O cara fez com uma letra miúda, um texto horrível, em PDF, que o cara tem que imprimir, responder, digitalizar e enviar. Professor envia? Não. Não, eu nem vi aquele e-mail, eu nem vi. Me poupe, né? Hoje em dia que a gente tem, já quem está hoje em dia tanto falando do Instagram, hoje em dia que a gente tem lá o Wesley Alemão sorteando um BMW só para quem se cadastra ou segue, por que o cara vai preencher um formulário de 1000 folhas para uma pessoa que o cara nem conhece? Para os alunos que são alunos da faculdade, com certeza, né? Até para incentivar. Mas estou comentando com vocês, por quê? Porque eu sei que vocês também são bombardeados com uma quantidade enorme de e-mails todos os dias, solicitações, cliente pedindo, ou pessoas que querem vender um produto, agendar um atendimento para ofertar alguma coisa para você, e a pessoa só tem um caminho. Ou você tem uma equipe para ficar atendendo o telefone para coisas que não tem o menor interesse seu, ou você começa a filtrar e não receber, beleza? Metodologia para levantamento de informações, identificação dos problemas evidenciados pelos usuários, né? Entrevista com os elementos chaves da empresa e todo o estudo deve ser sempre baseado em informações. Para o cara não dizer que acordou e teve do nada, é baseado em dados, né? É necessário o estabelecimento de etapas para a definição clara dos objetivos e os resultados esperados do projeto de um sistema, facilitando a execução, o controle, independente de sua complexidade. Então, assim, ó, aí a ideia dos princípios, né? Simplicidade da forma mais econômica possível, possibilitando, né, que haja uma flexibilidade, produtividade e aceitabilidade. Não, ninguém vai decorar, né, a questão aqui dos princípios da eficiência, né? Mas é interessante. Então, assim, ó, como é que funciona aqui para o levantamento, né? Então ele traz, ó, mesma coisa do estágio. Formulação do problema, qual que é o problema de pesquisa? A hipótese, né, o que você imagina que vai encontrar pela frente. Aí é coleta de dados, análise dos dados, as conclusões, as considerações finais, e aqui ele traz a redação final, né? É um estágio aqui, é um TCC, né? Ó, formulação do problema, as hipóteses de pesquisa, coleta de dados, a análise e as considerações. Aí, primeira fase, diagnóstico das causas, né? Levantamento e a crítica do levantamento. Segunda fase, solução do problema. Terceira fase, implementação das mudanças. E o meu grande objetivo aqui, né, era justamente o quê? Apresentar alguns métodos que podem ser utilizados. Então, aqui, ó, ele traz, né, ó, identificação, pesquisa de causas, variáveis, levantamento prévio da localização. Mas aqui ele tem, ó, e quais são as fases para o levantamento de informações? Então, ele traz assim, ó, o que é importante, né? Primeira coisa, revisão, né, da literatura. Essa revisão da literatura aqui envolve os documentos da própria empresa, né? Os que são são os dados primários da empresa, que são os dados primários, que são os dados da empresa, né? Tem os dados que, digamos, são de terceiros, algum outro estudo, numa empresa semelhante. Mas os dados primários é assim, o que a empresa tem de dados? Outra coisa, né? Outra forma, questionários, entrevistas e a observação direta ou pessoal. Observação direta ou observação pessoal é quando você tem alguém capacitado e ele está verificando, né, como é que os funcionários executam determinada atividade. É o momento que aquilo que o funcionário disse que ele fazia, com o contraste do profissional que está vendo o que ele está fazendo. Então, por exemplo, o cara diz assim, ó, né? Eu
de tal a tal hora eu faço tal procedimento. Aí tem lá o profissional está observando, o cara não faz aquilo que ele disse, tá? Então, aqui ele diz, são fases intimamente relacionadas, quanto mais bem efetivada uma fase, melhor a fase seguinte. Então, revisão da literatura. Coleta e análise de todos os instrumentos escritos, internos e externos à organização, referentes ao tema. Podem ser as normas da empresa, podem ser as instruções, as rotinas, os estatutos ou contratos sociais, os organogramas da empresa, os relatórios, né, os regulamentos e outros documentos. Ó, ele traz aqui exemplos. Questionário, sempre de grande importância, apesar de ser muito difícil sua elaboração. Quando que a utilidade é maior? Então, quando que o questionário é muito válido? Quando não tem tempo suficiente para entrevistar todas as pessoas, é uma quantidade muito grande de pessoas, né? Ou quando o número de pessoas é tão grande que não comporta entrevistar todas. As informações podem ser adequadamente trabalhadas para fins estatísticos, por isso que, dependendo da situação, você faz uma entrevista para você ter um norte de respostas e conseguir colocar num questionário, né? Uma entrevista com uma pauta, por exemplo, daí você consegue, né, uma entrevista semi-estruturada. Aí, questionário ainda. As pessoas a serem entrevistadas estão situadas em pontos demográficos muito distantes. Né? Então, aqui ele traz ali situações como fosse um checklist, né? Ou checklist não, mas quando utilizar, né? Então, dispersão geográfica, os quesitos são objetivos, né? E qual que é a desvantagem? Né? Vantagem que ela agiliza o processo, mas desvantagens, ela não permite identificar críticas, sugestões, opiniões e emoções. Ele é mais formal e existe uma maior aversão. Como assim, professor? É assim, ó, quando você manda um questionário para alguém e você faz uma indagação, e se você tivesse frente a frente com a pessoa, você ia ver que o cara franziu o rosto. O cara olhou e falou assim, cara, não concordo com isso aqui, não concordo. Aí ele responde lá, mas é para responder para a empresa. Ele fala, não, estou super concordo. Então ele não é sincero. Se você estivesse entrevistando a pessoa, na hora que você fizesse a pergunta, você ia ver que o cara, ele te respondeu uma coisa, mas ele demonstrou outra. Quero aproveitar, já que a gente está comentando sobre isso, e comentar sobre uma pesquisa que eu precisei fazer na minha faculdade. Quando eu estava no mestrado, eu fiz uma pesquisa. Essa pesquisa virou um artigo científico e a gente relatou no artigo científico que a gente teve uma falha na pesquisa, tá? Isso era a pesquisa do mestrado, teve orientação de uma professora pós-doutora, mas depois ela observou que houve um problema. Existem variáveis que são chamadas variáveis de controle, beleza? Como assim, professor? Ó, pensem comigo, tá? Isso serve para vocês fazerem as pesquisas de vocês. Eu vou fazer uma pesquisa, eu digo assim, ó, você não precisa botar o nome, no questionário, tá? Não precisa. Ah, beleza. Aí eu pergunto assim, ó, quanto tempo o senhor trabalha na Uniavan? Ou eu pergunto em que ano você entrou na Uniavan? Aí, dependendo do ano, já sabe assim, ó, esse cara aqui é o André Gobo, esse aqui é o professor Edson, esse aqui pode ser o professor Belli, beleza? Aí a segunda pergunta, quantos anos você tem? É casado? Sexo, masculino e feminino. Qual que é seu nível de instrução? A gente fez algumas perguntas e no final o que acontecia? A gente perguntava qual que era a titulação. E os professores que eram doutor ou pós-doutor eram poucos na instituição. Isso na pesquisa em Blumenau, ok? Na pesquisa em Blumenau. Quando eu estava fazendo mestrado. E daí, por exemplo, ele colocava sexo masculino, idade, pós-doutor, sabia, era fulano. Feminino, pós-doutor ou doutor, tal idade, era tal professora. Então, quando foi responder, o professor, que não é bobo nem nada, ele viu assim, cara, é uma pesquisa sobre o clima organizacional, e na hora que eu respondo isso aqui, eu estou dizendo, esse aqui sou eu, né? Então, por exemplo, assim, professor, né?
tipo 41 anos, vai fazer aniversário dia 5 de abril, né, na segunda-feira, vai fazer 4.2, né, formação mestrado, aí já sabe quem que é a pessoa. Então, não adianta você dizer que a informação é sigilosa se você estatisticamente consegue descobrir quem que é. Por que a pesquisa deu errada? Ou teve essa distorção? Ela teve a distorção porque, assim, ó, os professores que tinham mestrado ou especialistas, eles disseram que o clima não estava legal dentro da organização. E os com doutorado e tudo mais disseram que era coisa que era mil maravilhas. E ficou uma coisa muito contrastante, né? Em relação ali à questão da coordenação, isso em Blumenau. Aí a gente, na verdade, não foi nem a gente. Teve um professor que nos contactou e falou assim, olha, gostaria de dizer para vocês o seguinte, a pesquisa de vocês, quando chegou nesse ponto, deu para identificar, a pesquisa já tinha sido aplicada. Tá? A gente fez a resolução e esse virou um artigo internacional, foi bem bacana. E justamente também se falou a respeito das variáveis de controle. Então, às vezes, você faz umas perguntas que elas são boas para depois você fazer um filtro. Por exemplo, com tal idade, tal remuneração, como é que está o nível de satisfação dele, só que ao mesmo tempo pode identificar a pessoa, e daí vai fazer com que ela responda, dê uma resposta nada a ver, beleza? Então tá, né? E outra questão é a questão de responder pela internet, a pessoa sempre fica com receio de que vão localizar pelo número do IP, né? Da máquina. Regras para questionário. O propósito tem que ser explícito e claro, menor número de perguntas, né? Uma atenção ao pesquisado. Lembra que eu falei, não fazer com 10 laudas, que daí vai matar o entrevistado? Preferir questões objetivas, agrupar logicamente as questões. Se o assunto for pessoal, deve ser confidencial, deve ser anônimo, né? Texto em linguagem clara e precisa, nível cultural do pesquisado, na mesma linguagem, né? Então, assim, não vai botar numa linguagem de ensino superior para pessoas mais humildes, né? E também não vai botar numa linguagem muito informal se o seu público, né? Quero fazer uma entrevista, uma pesquisa com médicos. Aí o cara coloca num linguajar que o médico olha e fala assim, cara, mas coisa estranha essa pesquisa, né? Tá? E as respostas facilmente tabuláveis. Que o modelo ali de questionário, né? Tem escala de Likert, tem várias coisas que tem grau de satisfação, tá? Então, do ótimo, né, até o péssimo, tipo uma ideia de escala de Likert. Beleza. Aí a gente vai para a entrevista. Entrevista é o meio mais indicado para se obter o saber de todos os integrantes da organização. Quais suas qualificações, o que eles realmente fazem, até que ponto eles estão identificados com a política da empresa, quais as tarefas que realizam, quais suas ideias a respeito da instituição, do seu setor e dos problemas. E assim, a entrevista é olho no olho, né? O cara pergunta, o cara responde uma coisa, mas está mentindo, o cara começa a desviar, já sabe, né? A entrevista conduz os entrevistados a dar maiores informações sobre determinado assunto, situação ou problema. A característica é o diálogo. Logo, toda entrevista caracteriza por um diálogo entre o entrevistador, o qual deve ser planejado, organizado e dirigido, tendo como base os objetivos, necessidades e especialidades do treinamento. Então, assim, eu gosto, né, de entrevista com pauta. Eu tenho a pauta, ou posso até ter uma base de perguntas ali que deve ser questionado, e você consegue acompanhar, consegue voltar e depois você tem todo o resultado. Eu tomo um cuidado que eu gosto assim, sempre de ter gravado, né? Se eu vou aplicar, eu faço ela gravada. Por quê? Porque se você quiser voltar, escutar de novo, para transcrever, consegue transcrever. Professor, eu nem sei se precisa transcrever hoje em dia. Por quê? Porque esses vídeos que eu gravo, que a gente está gravando do Google Meet, e depois eu jogo no YouTube, o YouTube ele joga lá legendas automáticas. Então ele coloca todas as legendas. Né? Hoje em dia eu nem sei porque eu uso teclado ainda, né? Daqui a pouco ele vai chegar num ponto que, né, eu sou fã do teclado, fiz curso de digitação, talvez meu filho vai dizer, professor, isso é do passado, já nem precisa. Beleza. Planejamento das entrevistas, né? Então, determinar ali fixação dos objetivos, qual que é o local, condições, né? E local de entrevista refletindo fatores como nível de descontração, né? Em que a pessoa se sinta bem.
Imagina você vai fazer uma entrevista porque você ouviu falar que o chefe dele é o capeta, né? Aí você faz a entrevista numa meia divisória e atrás está o chefe. Daí o cara fica olhando para o chefe para responder, né? O cara não vai ser kamikaze, né? Não vai ser kamikaze. Tá? A forma da entrevista e número de quesitos e duração da entrevista. Beleza. Então, serve para coleta de informações. É importante ter um roteiro prévio. Ela minimiza a resistência à mudança, né? O entrevistador ele acaba sendo um corresponsável. Né, de uma forma neutra, e a importância das questões crescentes, uma evolução, tipo uma ideia, não digo nem de crescente, mas pensando assim, uma ideia tipo de um funil, né? Você vai levando ali, conduzindo para o seu objetivo. Por fim, observação pessoal direta, né? Nunca me esqueço, uma vez bem no começo, eu perguntei assim, pessoal, o que é uma observação pessoal? Né? Era perguntinha assim, nada a ver. Aí o pessoal me deu uma resposta assim, tipo, observação pessoal, é tipo assim, quando eu chego e digo assim, olha, sabe que eu sou teu amigo, né? Eu queria comentar contigo, que tal situação, assim. Não é essa a ideia da observação. Essa observação aqui não é aquela que você vai lá e você diz pro seu, dá uma sugestão para o seu colega. Essa aqui é a situação que um supervisor ou alguém, um profissional, um administrador, um profissional de organização de sistemas e métodos, ele está observando o que cada um deles está fazendo, né? Questão do ser humano. Então, é um método onde há, né, a comparação das informações observadas na revisão da literatura, questionários e entrevistas com a realidade. Então, aquilo que está lá no papel que ele diz que faz, ou que ele respondeu que ele faz, ou que num questionário, né? O que realmente ele faz. Ideias e impressões erroneamente colhidas pelo analista organizacional podem ser corrigidas na observação dos fatos sob análise. Permite identificar também as condições do ambiente de trabalho. Essa técnica é a que tem o custo mais alto, né? Se levarmos em conta o tempo que ele toma da equipe de analista e dos entrevistados. Então, ela é a que é mais custosa. Você tem um profissional capacitado para fazer toda essa análise. Né? Enriquece e valida as conclusões. Serve de uma confrontação, que nem a gente falou, né? Recolhidas da realidade. Impressões. Né? O que ela vai fazer? Ela vai resolver aquelas impressões equivocadas do analista. Né? Algumas estratégias. A análise dos serviços deve começar pelas rotinas mais importantes. A revisão das rotinas mais importantes afetará as menores, subsidiárias. Iniciar a análise sempre por gráficos representativos das rotinas. Então, aqui está dando uma ideia, um manual, tipo assim, ó, cara, como é que eu começo? O cara falou, ó, veja o que é mais importante, né? O que for mais importante vai influenciar no que é menos importante, ou seja, até se você estiver pensando em racionalizar o processo, em melhorar o processo. Então, assim, ó, o que é importante, o que não é, o que dá para descartar, verificando ali a questão da consequência se você tirar uma etapa. Analisar sempre os fluxogramas, vai facilitar bastante. Trabalhar somente em casos reais, pois serão identificados todos os detalhes que podem ser importantes para a solução final. Vantagens. Fornece uma base para exame e discussão, faz uso de boas ideias existentes, reduz a possibilidade do analista não perceber atividades essenciais, fornece um meio de avaliar um sistema em comparação com o outro e auxilia na redação de manuais e procedimentos. Ao término do levantamento, como de qualquer uma das fases, deverá ser elaborado um relatório bastante detalhado de todas as ocorrências, sejam elas positivas ou negativas, com possíveis esclarecimentos das providências tomadas. Eu acho que a gente está no mundo do vídeo, né? Então, assim, ó, hoje, se você conseguir, se você puder fazer vídeos, né, para os pontos, da instituição e coisa e tal, é muito mais interessante. Eu acho que, assim, ó, o que nós temos, né? Eu continuo estudando bastante, né? Eu continuo estudando bastante sobre vários assuntos. Vocês sabem que o marketing digital é o presente, né? Então, assim, ó, quem trabalha, ou quem divulga seus produtos, eles têm, só que daí vocês têm o professor de vocês de marketing, beleza? Não sou eu, tá? Mas, assim, ó, o que eu vejo para mim?
Pessoas com poder aquisitivo mais alto, isso que eu vejo para mim com outros colegas em treinamentos sobre o assunto, beleza? Pessoas com poder aquisitivo mais elevado e tudo mais, aquisição de produtos mais caros, eles vão querer mais informações. Então, quando você está vendendo no mercado digital, você geralmente encaminha eles para uma landing page, né? Tipo uma landing page, o cara vai lá, pega mais informações e daí tem todo o procedimento. Quando são pessoas mais humildes, cara, o cara não quer ler coisa nenhuma. O cara viu, interessou, é o WhatsApp, acabou, tá? Perfil lá financeiro mais alto, né? Demanda, o cara também tem uma preocupação. Isso eu estou falando de imóveis. Estou falando de imóveis. Então, tipo assim, por mais simples que seja, a pessoa mais simples é a aquisição da vida dela. Ela vai pagar lá durante 30 anos, vai ficar o resto da vida com aquela casa. Talvez o mais rico, ele compre aquela, compre outra, venda, compra, né? Mas assim, ó, o mais humilde, ele quer saber, ó, fechou no meu bolso, deu certo, encaminha o WhatsApp e vai adiante. A mesma coisa acontece, se a gente for pensar então, tipo, o nível mais operacional. Não adianta você mandar, lembra que a gente começou conversando, você mandar um monte de manuais para o funcionário ler, o funcionário não quer ler, né? Mas essa pessoa, ele assiste o videozinho no YouTube, né? Então, acho eu que o caminho para tudo, né? Tanto acredito que aconteça com vocês, como para mim também, assisto os vídeos, né? Não precisa ser no YouTube, tá? Você diz assim, vídeos, né? Vídeos. Beleza. Concluído o levantamento e após a elaboração do relatório, deve dar início à etapa de crítica de levantamento, na qual a equipe da lista avaliará. Aqui ele faz uma análise que é assim, ó, é como se é chamado também de sintonia fina, que é verificar se aquelas alterações se deu certo ou se necessita de mais ajustes, se precisa fazer alguma correção. Então, num primeiro momento se identificou alguma coisa, quando é feita uma análise, se verifica assim, olha, na verdade não ficou bom, precisa fazer algum ajuste, beleza? E é isso, senhores. Eu havia comentado com vocês esse tópico aqui que eu quis trabalhar sobre metodologia para levantamento de informações. O objetivo maior era justamente para vocês pensarem na organização, né? E como buscar essas informações. Então, situação onde eu estou, né? Eu tenho uma quantidade muito grande de funcionários, é difícil coletar as informações de todos, né? Então, pode-se pensar o seguinte, talvez primeiro, né, fazer um grupo de pesquisa, primeira parte, entrevistar alguns, aplicar um questionário, porque você não vai ter como entrevistar a todos, né? Observação pessoal é o mais custoso, é o que vai demandar muito mais tempo, então ela é utilizada para validar, mas não para todas as etapas. Então a gente viu, né, revisão da literatura, muito interessante, documentos, daí você vê a importância da empresa ter os documentos, tudo documentado, relatórios, fluxogramas, organogramas, normas, né? Entrevista, questionário e observação pessoal. Senhores, agradeço a presença de vocês, espero que tenham gostado. Semana que vem estaremos somente online, estarei gravando home office e desejo uma excelente semana para cada um de vocês, tá bom? Um abraço e boa semana. Valeu!